Você já parou para perceber como seus relacionamentos mudaram completamente depois dos 50? Como se você acordasse um dia e descobrisse que aquela mulher apaixonada, que vibrava com cada gesto do parceiro, simplesmente não existe mais. Se você está sentindo isso, precisa saber que não está sozinha. E mais importante ainda, precisa entender que isso não é uma crise, é uma evolução. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, já dizia que a vida realmente começa na segunda metade. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que seus relacionamentos estão se transformando de uma forma tão profunda e como isso pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo e me conta. Você também sente que seus relacionamentos mudaram completamente depois dos 50? Quero saber se não sou só eu percebendo essa transformação incrível que Jung já havia previsto há décadas atrás. Sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma coisa neste exato momento. Jung descobriu algo revolucionário sobre nós, mulheres maduras. Ele percebeu que aos 50 anos não estamos entrando em declínio. Estamos entrando na fase mais poderosa e autêntica das nossas vidas. Aquela sensação estranha que você tem, de não se reconhecer mais nos seus relacionamentos, de sentir que as coisas que antes te emocionavam agora parecem vazias. Não é depressão, não é falta de amor próprio, é despertar. É sua alma pedindo para você parar de viver a vida que os outros esperavam que você vivesse e começar a viver a vida que você realmente veio viver neste mundo. Eu sei exatamente o que você está sentindo porque eu também passei por isso. Aquela sensação de estar numa peça de teatro, onde você esqueceu qual é o seu papel. Você olha para o seu parceiro, seja ele o marido de 20 anos, ou aquele namorado mais recente, e sente como se estivesse olhando para um estranho. Não, é que você não o ama mais. É que você não consegue mais amar da forma automática e inconsciente como amava antes. É como se uma venda tivesse caído dos seus olhos e você finalmente conseguisse ver a realidade dos seus relacionamentos sem os filtros da ilusão romântica. E sabe o que é mais assustador? É perceber que talvez você nunca tenha realmente conhecido a pessoa com quem divide a vida. Que durante todos esses anos vocês estavam apaixonados por projeções, por idealizações, por versões imaginárias um do outro. Jung chamava isso de projeções do anima e animus. E quando essas projeções começam a cair depois dos 50, muitas mulheres entram em pânico achando que o amor acabou. Mas a verdade é exatamente o oposto. O amor verdadeiro está finalmente começando. Você conhece aquela sensação de solidão profunda mesmo estando acompanhada? Aquele vazio que parece um buraco no peito quando você está ao lado do seu parceiro, mas sente como se estivesse completamente sozinha no mundo? Jung explicou isso de uma forma que mudou minha vida para sempre. Ele disse que na primeira metade da vida nós mulheres vivemos voltadas para fora, buscando completude através dos outros, através dos relacionamentos, através da aprovação externa. Mas na segunda metade da vida, nossa psique faz uma revolução silenciosa e começa a nos puxar para dentro, para o encontro com nossa verdadeira essência. É por isso que você não consegue mais se emocionar com as mesmas coisas que emocionavam antes. Aquelas demonstrações românticas que antes te faziam derreter, agora parecem artificiais, vazias, como se fossem feitas para uma pessoa que você costumava ser. Mas não é mais. Aquelas conversas superficiais que preenchiam as noites, agora te deixam com uma sensação de tempo perdido. Aquela intimidade baseada apenas no físico, agora te deixa com uma fome emocional que parece nunca ser saciada. E o mais difícil de tudo é que ninguém te preparou para isso. A sociedade nos ensina que depois dos 50, devemos estar gratas por ter alguém ao nosso lado, que devemos baixar nossas expectativas, aceitar menos, nos conformar com relacionamentos mornos em nome da estabilidade. Mas Jung nos ensina exatamente o contrário. Ele nos ensina que depois dos 50 finalmente temos a maturidade emocional e espiritual para experimentar relacionamentos verdadeiramente profundos, autênticos e transformadores. Você já deve ter notado como suas amigas mulheres se tornaram mais importantes na sua vida. Como uma conversa de 2 horas com uma amiga querida te nutre mais do que semanas de convivência superficial com seu parceiro. Isso não é coincidência, é sua psique buscando conexões reais, verdadeiras,
baseadas em compreensão mútua e não em necessidades não resolvidas da infância. Jung descobriu que nós mulheres temos uma capacidade única de nos reinventarmos na maturidade. Enquanto muitos homens ficam presos nos padrões da juventude, tentando reviver conquistas do passado, nós temos essa habilidade mágica de florescer numa idade em que o mundo espera que murchemos. Mas para isso acontecer, precisamos ter a coragem de questionar tudo, inclusive nossos relacionamentos mais antigos e estabelecidos. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena mexer nesse vespeiro. Se não seria mais fácil simplesmente aceitar que os relacionamentos perdem a intensidade com o tempo e seguir em frente sem questionar muito. Mas eu preciso te dizer uma coisa que Jung repetia sempre: amor verdadeiro não diminui com a idade, ele se aprofunda. Se seu relacionamento está perdendo intensidade, não é porque vocês envelheceram. É porque vocês nunca tiveram um relacionamento verdadeiramente íntimo. A intimidade real, aquela que Jung chamava de encontro de almas, só é possível quando duas pessoas se conhecem profundamente, incluindo suas sombras, seus medos, suas feridas não cicatrizadas. Na juventude, estamos ocupadas demais construindo nossa identidade social para ter tempo para essa intimidade real. Mas depois dos 50, quando os filhos saem de casa, quando a carreira se estabiliza, quando finalmente temos tempo para respirar, nossa alma começa a gritar por conexões autênticas, e é aí que muitas de nós nos deparamos com uma realidade dolorosa. Descobrimos que passamos décadas vivendo com pessoas que conhecemos muito superficialmente, que construímos relacionamentos baseados em papéis sociais, mãe, esposa, profissional, em vez de construir relacionamentos baseados em quem realmente somos por trás desses papéis. Jung nos ensina que essa descoberta, por mais dolorosa que seja, é um presente. É nossa psique nos forçando a evoluir, a buscar relacionamentos mais verdadeiros, mais nutritivos, mais alinhados com quem nos tornamos. É nossa sabedoria interior nos guiando para longe de conexões vazias e em direção a relacionamentos que realmente alimentam nossa alma. Mas aqui está o segredo que Jung descobriu e que pode transformar sua vida para sempre. Você não precisa abandonar seus relacionamentos atuais para encontrar essa autenticidade. Você pode transformá-los de dentro para fora, começando pela transformação mais importante de toda sua relação consigo mesma. Quando você finalmente se encontra de verdade, quando para de buscar completude fora de si mesma, seus relacionamentos automaticamente se elevam para um novo patamar. É isso que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, livre das expectativas dos outros, livre dos papéis que te foram impostos, livre das projeções que você mesma criou sobre si mesma. E este processo de individuação é exatamente o que está acontecendo com você agora, aos 50 anos, quer você perceba ou não. Vamos começar pelo mais difícil de aceitar, mas também pelo mais libertador. Durante toda a sua vida você provavelmente se apaixonou não pelas pessoas reais, mas pelas projeções que criou sobre elas. Jung descobriu que quando somos jovens, nossa mente inconsciente projeta nos outros aquilo que precisamos para nos sentir completas. Se você cresceu com carência de proteção, projetou no seu parceiro a figura do protetor. Se cresceu com carência de atenção, projetou nele a figura do adorador. Se cresceu com carência de estabilidade, projetou nele a figura do provedor. O problema é que essas projeções são como filtros coloridos que colocamos nos óculos. Elas nos fazem ver o que queremos ver, não o que realmente existe. Durante anos, você pode ter vivido com alguém achando que o conhecia profundamente, quando na verdade conhecia apenas sua própria projeção sobre ele. E aos 50 anos, quando sua psique amadurece e esses filtros começam a cair, você finalmente vê a pessoa real pela primeira vez. É por isso que tantas mulheres da nossa idade se sentem traídas pelos próprios relacionamentos. Não porque o parceiro mudou, mas porque as projeções que sustentavam a ilusão romântica finalmente se dissolveram. Aquele homem que você via como seu salvador pode se revelar como alguém que na verdade precisa ser salvo. Aquele que você via como seu guia espiritual pode se revelar como alguém completamente desconectado da própria espiritualidade. Aquele que você via como sua alma gêmea
pode se revelar como alguém que nunca realmente se interessou em conhecer sua alma. Isso dói profundamente. É como descobrir que você passou anos conversando com uma pessoa que existia apenas na sua imaginação. Mas Jung nos ensina que essa dor é sagrada. É a dor do nascimento da sua verdadeira capacidade de amar. Porque só quando você para de projetar nos outros aquilo que você mesma deveria desenvolver em si mesma, você finalmente pode amar de verdade. Pense comigo por um momento. Quantas vezes você se decepcionou porque seu parceiro não correspondeu às suas expectativas? Quantas vezes você se sentiu incompreendida porque ele não reagiu da forma como você esperava? Quantas vezes você tentou mudá-lo, moldá-lo, transformá-lo na pessoa que você imaginava que ele era quando se apaixonou? Todas essas tentativas eram sinais de que você estava apaixonada por uma projeção, não por uma pessoa real. A boa notícia é que quando você finalmente aceita o luto por essas projeções perdidas, quando você finalmente permite que a ilusão romântica morra, você abre espaço para algo muito mais profundo e verdadeiro. Você abre espaço para conhecer a pessoa real que está ao seu lado, com todas as suas limitações, contradições e imperfeições. E mais importante ainda, você abre espaço para se conhecer de verdade, sem precisar da validação ou complementação de ninguém. Jung chamava isso de retirada das projeções. E ele dizia que esse processo é fundamental para o que ele chamava de individuação. A individuação é o processo psicológico através do qual você se torna um indivíduo completo, integrado, não mais dependente de fatores externos para se sentir inteira. É o processo através do qual você para de buscar sua outra metade e se torna uma pessoa completa por si mesma. Para nós mulheres, esse processo geralmente acontece com mais intensidade depois dos 50, porque é quando finalmente temos tempo e maturidade emocional para nos voltarmos para dentro. Durante a primeira metade da vida, estamos ocupadas demais construindo nossa identidade através dos relacionamentos. Somos a namorada de fulano, a esposa de cicrano, a mãe dos filhos, a nora da família. Mas depois dos 50, quando muitos desses papéis se flexibilizam ou desaparecem, finalmente podemos nos perguntar quem somos quando não estamos sendo definidas pelos outros. E essa pergunta, por mais assustadora que seja, é a porta de entrada para a fase mais rica e autêntica da sua vida. Jung descobriu que as mulheres têm uma capacidade única de se reinventar na maturidade, de desenvolver aspectos da personalidade que ficaram adormecidos durante décadas. Talvez você tenha passado a vida toda sendo a conciliadora e agora está descobrindo sua assertividade. Talvez tenha passado a vida toda sendo a prestativa e agora está descobrindo o prazer de dizer não. Talvez tenha passado a vida toda sendo a compreensiva e agora está descobrindo a importância de ser compreendida. Esses aspectos da sua personalidade que estão despertando agora não são defeitos ou sinais de que você está ficando amarga ou difícil. São partes legítimas de quem você sempre foi, mas que ficaram reprimidas porque não cabiam no papel que você achava que deveria desempenhar nos relacionamentos. Jung chamava essas partes reprimidas de sombra, e ele dizia que a integração da sombra é fundamental para se tornar uma pessoa completa. Vamos falar sobre a sombra por um momento, porque ela é especialmente importante nos relacionamentos maduros. A sombra não é o mal que existe em você, como muitas pessoas pensam. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você rejeitou em si mesma para ser aceita pelos outros. Se você cresceu ouvindo que mulheres devem ser sempre doces, sua assertividade foi para a sombra. Se você cresceu ouvindo que mulheres devem ser sempre prestativas, seu direito de receber cuidado foi para a sombra. Se você cresceu ouvindo que mulheres devem ser sempre compreensivas, sua necessidade de ser compreendida foi para a sombra. Depois dos 50, sua psique começa a exigir que você integre essas partes rejeitadas. É por isso que você pode estar se sentindo mais irritada, mais exigente, mais seletiva nos relacionamentos. Não é que você está ficando pior, é que você está ficando mais inteira. Está finalmente permitindo que todas as partes de quem você é tenham voz e vez na sua vida. E isso transforma completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Quando você para de reprimir partes de si mesma para agradar os outros,
você automaticamente atrai e mantém relacionamentos mais autênticos. Pessoas que não conseguem lidar com a sua inteireza naturalmente se afastam, enquanto pessoas que valorizam a autenticidade naturalmente se aproximam. Mas aqui está o desafio. Para muitas de nós, integrar a sombra significa confrontar parceiros que se acostumaram com nossa versão incompleta. Significa dizer não para pessoas que sempre ouviram sim. Significa estabelecer limites com pessoas que se acostumaram a não respeitar nossos limites. Significa ser vista como difícil por pessoas que se beneficiavam da nossa facilidade. Jung nos lembra que esse confronto é inevitável e necessário. Ele dizia que não podemos nos tornar quem realmente somos sem incomodar algumas pessoas que preferiam nossa versão adaptada. E é por isso que muitos relacionamentos passam por crises profundas quando uma das pessoas inicia o processo de individuação. Não porque o amor acabou, mas porque o relacionamento precisa evoluir para acomodar a nova pessoa que você está se tornando. Algumas pessoas vão crescer junto com você. Vão se interessar pela sua jornada, vão respeitar suas novas necessidades, vão se esforçar para conhecer a pessoa real que você está se revelando ser. Mas outras vão resistir. Vão tentar te convencer de que você está mudando para pior. Vão usar chantagem emocional para te fazer voltar ao papel que você desempenhava antes. É nesse momento que você precisa da coragem que Jung chamava de coragem de ser si mesma. A coragem de escolher sua autenticidade mesmo quando isso significa decepcionar pessoas que você ama. A coragem de escolher relacionamentos que nutrem sua alma mesmo quando isso significa abrir mão de relacionamentos que apenas preenchem sua agenda social. A coragem de escolher a solidão temporária se for necessário para encontrar companhias que realmente combinam com quem você é agora. E é aqui que acontece a transformação mais linda e poderosa da nossa jornada. Jung descobriu que existe um arquétipo profundo que desperta nas mulheres depois dos 50. Um arquétipo que ele estudou em culturas antigas e que permanece vivo dentro de cada uma de nós. É o arquétipo da mulher sábia, da anciã que não envelhece, mas amadurece como um vinho fino, concentrando em si toda a essência da feminilidade madura. Você provavelmente já sentiu isso sem saber nomear. Aquela sensação de que você sabe coisas que não sabia antes, de que consegue enxergar através das pessoas e situações com uma clareza que não tinha na juventude. Aquela capacidade de perceber mentiras e manipulações a quilômetros de distância, de sentir a energia das pessoas antes mesmo delas falarem. Aquela sabedoria intuitiva que te faz entender dinâmicas familiares complexas, apenas observando 5 minutos de interação. Isso não é paranoia ou desconfiança excessiva, como alguns podem tentar te convencer. É sua sabedoria ancestral, despertando. É a mulher sábia que existe dentro de você finalmente tomando seu lugar de direito na sua personalidade. Jung estudou esse fenômeno em mulheres do mundo inteiro e descobriu que essa sabedoria intuitiva se desenvolve naturalmente com a maturidade, mas apenas se permitimos que ela floresça. O problema é que nossa sociedade não honra a mulher sábia. Pelo contrário, tenta nos convencer de que depois dos 50 devemos nos tornar invisíveis, quietas, conformadas. Tenta nos convencer de que nossa opinião vale menos, que nossa sexualidade deve diminuir, que nossa voz deve se calar. Mas Jung nos ensina que essa é exatamente a idade em que nossa voz deveria soar mais forte e nossa presença deveria ser mais marcante. Pense nas mulheres mais inspiradoras que você conhece. Provavelmente muitas delas têm mais de 50 anos, não é? Há algo magnético numa mulher que abraçou completamente sua sabedoria, que não se desculpa por conhecer. A si mesma que não se diminui para fazer os outros se sentirem confortáveis. Essa é a energia da mulher sábia, e ela está esperando para emergir completamente na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma transição psicológica profunda. Na juventude, nossa energia feminina está focada na criação e nutrição dos outros. Somos as cuidadoras, as que doam, as que se sacrificam pelo bem-estar alheio. Mas depois dos 50, nossa energia precisa se voltar também para nós mesmas. Precisamos nos tornar as guardiãs da nossa própria sabedoria, as curadoras das nossas próprias feridas, as mentoras da nossa própria evolução. Jung chamava
Isso de movimento da persona para o self. A persona é a máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas dos outros. Mas o self é nossa essência mais profunda, nossa verdade mais autêntica. E é no self que mora a mulher sábia. É lá que mora sua capacidade de estabelecer limites com amorosidade, de dizer verdades difíceis com compaixão, de liderar com sabedoria em vez de controlar com manipulação. Nos relacionamentos, essa transformação é revolucionária. Em vez de você se relacionar a partir da carência ou da necessidade de aprovação, você começa a se relacionar a partir da abundância, da sua própria sabedoria. Em vez de perguntar o que você pode fazer para ser amada, você pergunta se a pessoa à sua frente é capaz de amar e ser amada de forma madura. Em vez de tentar se encaixar nos padrões dos outros, você convida os outros a se elevarem ao seu padrão de autenticidade. Isso não significa se tornar arrogante ou inflexível. A verdadeira mulher sábia é profundamente compassiva, mas sua compaixão não vem da fraqueza, vem da força. Ela compreende as limitações humanas porque conhece suas próprias limitações. Ela perdoa as imperfeições dos outros porque fez as pazes com suas próprias imperfeições. Mas ela não tolera desrespeito, desonestidade ou relacionamentos que drenam sua energia vital. E aqui está um dos segredos mais importantes que Jung descobriu sobre nós. A mulher sábia tem um poder magnético natural. Quando você finalmente se estabelece na sua própria sabedoria, quando para de pedir permissão para ser quem você é, quando para de se desculpar pela sua intensidade emocional e espiritual, você automaticamente atrai pessoas que estão no mesmo nível de evolução. É como se você mudasse de frequência. As pessoas imaturas, dependentes, manipuladoras, simplesmente não conseguem mais se conectar com você. Elas podem até tentar, mas sua energia repele naturalmente dinâmicas tóxicas. Enquanto isso, pessoas maduras, autênticas, comprometidas com seu próprio crescimento, começam a aparecer na sua vida como se fosse mágica. Mas para isso acontecer, você precisa parar de tentar salvar, consertar ou completar os outros. Você precisa parar de se relacionar a partir da carência e começar a se relacionar a partir da plenitude. E isso só é possível quando você desenvolve uma relação profunda e nutritiva consigo mesma. Pausa aqui um minutinho e me conta nos comentários qual dessas partes mais tocou seu coração até agora. Foi o fim das projeções, a individuação ou o despertar da mulher sábia? Estou curiosa para saber qual está ressoando mais com sua experiência e com o momento que você está vivendo agora. Jung dizia que o relacionamento mais importante da nossa vida é o relacionamento que temos conosco mesmas, porque é a partir desse relacionamento que todos os outros se estruturam. Se você não se conhece profundamente, você atrairá pessoas que também não se conhecem. Se você não se respeita, você atrairá pessoas que não te respeitam. Se você não se ama incondicionalmente, você buscará esse amor incondicional nos outros, colocando sobre eles uma pressão impossível de suportar. Mas quando você finalmente se torna sua própria melhor amiga, sua própria conselheira mais sábia, sua própria fonte de conforto e segurança, algo mágico acontece nos seus relacionamentos. Você para de precisar desesperadamente dos outros e começa a escolher conscientemente com quem quer compartilhar sua vida. Você para de aceitar migalhas de afeto e começa a exigir banquetes de amor verdadeiro. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo que exige tempo, paciência e muita compaixão por si mesma. Há dias em que você vai se sentir solitária, questionando se vale a pena manter padrões tão altos nos relacionamentos. Há momentos em que a tentação de voltar aos velhos padrões será muito forte, especialmente quando você vira amigas aceitando relacionamentos medíocres apenas para não ficar sozinhas. Mas Jung nos lembra que a solidão consciente é infinitamente melhor do que a companhia inconsciente, que é melhor estar sozinha e inteira do que acompanhada e fragmentada, que é melhor ter poucos relacionamentos profundos e verdadeiros do que muitos relacionamentos superficiais e vazios. E a verdade é que quando você realmente abraça sua condição de mulher sábia, quando realmente se estabelece na sua própria completude, você raramente fica sozinha por muito tempo, porque a sabedoria, a autenticidade e a maturidade emocional
são qualidades raras e preciosas, e pessoas que também desenvolveram essas qualidades naturalmente gravitam umas em direção às outras. O universo tem uma forma misteriosa de nos conectar com nossas verdadeiras tribos quando finalmente paramos de fingir ser quem não somos. Quando você finalmente permite que sua verdadeira essência brilhe, sem medo de julgamentos ou rejeições, você automaticamente sinaliza para outras almas maduras que você está pronta para relacionamentos do mais alto nível. E isso nos leva a um território que muitas mulheres têm medo de explorar, depois dos 50, a redefinição completa da intimidade e da sexualidade. Jung descobriu que na maturidade, nossa capacidade de intimidade não diminui, ela se aprofunda de formas que nem imaginávamos ser possível. Mas para isso acontecer, precisamos abandonar completamente os modelos de intimidade que aprendemos na juventude e abraçar uma forma totalmente nova de nos conectarmos com os outros. A intimidade jovem é baseada em fusão, em perder-se no outro, em criar uma identidade conjunta, onde duas pessoas incompletas tentam formar uma pessoa completa. Mas a intimidade madura é baseada em encontro, no encontro consciente entre duas pessoas que já são completas por si mesmas e escolhem dividir essa completude uma com a outra. É a diferença entre precisar do outro para existir e querer o outro para crescer. Isso transforma completamente a dinâmica dos relacionamentos. Em vez daquela urgência desesperada da juventude, daquela necessidade de estar grudada no parceiro 24 horas por dia, surge uma intimidade mais refinada, mais selecionada, mais consciente. Você não precisa mais dividir cada pensamento, cada sentimento, cada experiência. Você pode ter sua vida interior rica e privada, e ainda assim criar momentos de conexão profunda com seu parceiro. Jung observou que as mulheres maduras desenvolvem uma capacidade única de intimidade espiritual. Não estou falando de religião, necessariamente, mas de uma capacidade de se conectar com o outro no nível da alma. Essa intimidade espiritual pode acontecer numa conversa profunda sobre os mistérios da vida. Pode acontecer num silêncio compartilhado contemplando a natureza. Pode acontecer numa experiência sexual consciente, onde os corpos se tornam portais para dimensões mais profundas da existência. Mas para experimentar essa intimidade espiritual, você precisa primeiro desenvolver intimidade consigo mesma. Precisa conhecer seus próprios mistérios. Precisa estar confortável com seu próprio silêncio. Precisa estar presente com sua própria essência. E isso é um trabalho que só pode ser feito sozinha, no silêncio da sua própria companhia. É por isso que tantas mulheres da nossa idade começam a valorizar momentos de solidão que antes considerariam insuportáveis. Não é que você está se tornando antissocial, é que você está desenvolvendo uma relação rica e nutritiva consigo mesma. E essa relação interna é a base de todas as relações externas saudáveis. A sexualidade também se transforma completamente nesse processo. A sexualidade jovem é frequentemente baseada em performance, em corresponder a expectativas, em ser desejada e desejável segundo padrões externos. Mas a sexualidade madura é baseada em presença, em autenticidade, em prazer consciente. É a diferença entre fazer sexo para ser amada e fazer amor porque você já se ama. Jung descobriu que muitas mulheres experimentam um despertar sexual profundo depois dos 50, justamente porque finalmente se libertaram das pressões de performance e podem explorar sua sexualidade a partir da curiosidade e do prazer genuíno, sem a preocupação com gravidez, sem a pressão de agradar para manter o relacionamento, sem a necessidade de corresponder a fantasias masculinas. Muitas mulheres descobrem aspectos da sua sexualidade que nem sabiam que existiam. Mas isso só acontece quando você se dá permissão para explorar. Quando você para de aceitar sexualidade automática, mecânica, baseada apenas nas necessidades do outro. Quando você começa a comunicar seus desejos sem vergonha, a estabelecer limites sem culpa, a buscar prazer sem se desculpar. E aqui está algo que Jung observou e que pode revolucionar seus relacionamentos. A comunicação autêntica sobre necessidades emocionais e físicas é uma forma de intimidade mais profunda do que qualquer ato sexual. Quando você consegue dizer para seu parceiro exatamente o que sente, o que precisa, o que deseja,
sem medo de julgamento ou rejeição, você cria um nível de conexão que transcende o físico. Mas para isso, você precisa primeiro saber o que sente, o que precisa, o que deseja. E muitas de nós passamos décadas tão focadas em atender às necessidades dos outros que perdemos completamente o contato com nossas próprias necessidades. É como se tivéssemos nos tornado estrangeiras em nosso próprio corpo, em nossa própria alma. O processo de se reconectar consigo mesma pode ser ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque você finalmente se reencontra com partes de si mesma que estavam adormecidas há décadas. Assustador porque você pode descobrir que muitas das suas necessidades não estão sendo atendidas nos seus relacionamentos atuais. É aqui que chegamos ao ponto mais delicado de toda essa jornada. O que fazer quando você desperta para a sua verdadeira essência e descobre que as pessoas mais importantes da sua vida não cresceram junto com você? O que fazer quando você evolui e percebe que está cercada de pessoas que ainda estão presas nos mesmos padrões que você deixou para trás? Jung nos ensina que esse desencontro é normal e esperado. Nem todas as pessoas evoluem no mesmo ritmo, e nem todas estão interessadas em fazer o trabalho interno necessário para acompanhar sua transformação. Algumas pessoas preferem permanecer na zona de conforto dos relacionamentos superficiais, evitando a vulnerabilidade e a autenticidade que os relacionamentos profundos exigem. O primeiro impulso pode ser tentar puxar essas pessoas junto com você, tentar forçá-las a evoluir, a se aprofundar, a crescer. Mas Jung nos alerta que isso é uma forma sutil de codependência. Você não pode forçar ninguém a crescer, assim como ninguém pode forçar você a permanecer pequena. O que você pode fazer é estabelecer limites amorosos. Pode comunicar suas novas necessidades com clareza e compaixão. Pode dar tempo e espaço para que as pessoas se adaptem à nova pessoa que você está se tornando. Mas também pode se proteger de relacionamentos que drenam sua energia ou que exigem que você se diminua para manter a harmonia. Isso é especialmente desafiador em relacionamentos longos, como casamentos de décadas ou amizades antigas. Há uma tendência natural de tentar preservar esses relacionamentos a qualquer custo, mesmo quando eles não nutrem mais nossa alma. Mas Jung nos lembra que a lealdade verdadeira não é preservar relacionamentos que nos diminuem. É honrar nossa própria evolução e confiar que relacionamentos verdadeiros sobreviverão e até mesmo florescerão com nossa autenticidade. Algumas pessoas vão se interessar pela sua jornada, vão fazer perguntas, vão querer entender o que está acontecendo com você, vão se esforçar para se conectar com a nova pessoa que você está se tornando. Essas são as pessoas que vale a pena investir energia, tempo e paciência. Outras vão resistir. Vão criticar suas mudanças. Vão tentar te convencer de que você está exagerando ou complicando as coisas desnecessariamente. Vão usar frases como "você mudou" ou "você não é mais a mesma", como se fosse uma acusação. Com essas pessoas, você precisa ser gentil mas firme, mantendo seus limites, enquanto oferece amor incondicional para a jornada delas, mesmo que seja diferente da sua. E há aquelas que simplesmente não conseguem ou não querem acompanhar sua evolução. Não por malícia, mas por estarem em momentos diferentes da vida, com prioridades diferentes, com níveis diferentes de interesse em crescimento pessoal. Com essas pessoas, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar gradualmente, preservando o carinho pelo que foi compartilhado, mas não forçando conexões que não fluem mais naturalmente. Jung nos ensina que essa habilidade de tomar decisões corajosas com sabedoria é uma das características mais poderosas da mulher madura. Não é crueldade, é discernimento. Não é egoísmo, é amor próprio desenvolvido. Não é desistência, é redirecionamento da sua energia vital para onde ela pode realmente florescer. E quando você finalmente abraça essa sabedoria, quando finalmente se permite escolher relacionamentos que nutrem sua alma, em vez de relacionamentos que apenas preenchem sua agenda social, algo mágico acontece. Você descobre que é possível viver rodeada de menos pessoas, mas de conexões infinitamente mais ricas e satisfatórias. Sua casa pode ter menos visitantes, mas as conversas que acontecem nela são mais profundas.
Seu telefone pode tocar menos, mas as ligações que você recebe são de pessoas que realmente se importam com você. Seus fins de semana podem ser mais silenciosos, mas são preenchidos de uma paz e uma plenitude que você nunca experimentou quando vivia correndo atrás de aprovação e validação externa. Jung observou que as mulheres que fazem essa transição com sucesso desenvolvem uma qualidade que ele chamava de plenitude solitária. Não é solidão no sentido triste e carente da palavra, mas uma capacidade de estar sozinha e se sentir completa, de aproveitar sua própria companhia, de encontrar alegria e propósito mesmo quando não está sendo validada ou admirada por ninguém. Essa plenitude solitária é, na verdade, a base dos relacionamentos mais bonitos e duradouros da vida madura. Porque quando você não precisa desesperadamente do outro para se sentir inteira, você pode amar com uma liberdade e uma generosidade que simplesmente não era possível quando você amava a partir da carência. O amor maduro não pergunta, o que você pode fazer por mim? Pergunta, como posso crescer junto com você? Não pergunta, você me ama o suficiente? Pergunta, estamos criando algo belo juntos? Não pergunta, você vai me abandonar? Pergunta, estamos nos inspirando mutuamente a ser as melhores versões de nós mesmos? E quando você finalmente encontra relacionamentos baseados nessas perguntas, quando finalmente se conecta com pessoas que também fizeram a jornada da superficialidade para a profundidade, você entende por que Jung dizia que a vida realmente começa na segunda metade. Porque é só depois de todo esse processo de autoconhecimento e individuação que você finalmente tem condições de experimentar relacionamentos verdadeiramente transformadores. Esses relacionamentos podem acontecer em qualquer área da sua vida. Podem ser com um novo parceiro romântico que conhece e ama suas camadas mais profundas. Podem ser com amigas que também estão nessa jornada de despertar espiritual. Podem ser com filhos adultos que finalmente conseguem se relacionar com você como igual, não apenas como mãe. Podem ser com mentores ou pupilas espirituais que aparecem para trocar sabedoria e experiência. O que todos esses relacionamentos têm em comum é que eles nutrem sua alma, expandem sua consciência, celebram sua autenticidade e apoiam sua evolução contínua. Eles não exigem que você se diminua ou se esconda para manter a harmonia. Pelo contrário, eles te encorajam a brilhar cada vez mais forte, sabendo que seu brilho inspira o brilho do outro. Jung descobriu que quando uma mulher realmente se estabelece nessa energia da mulher sábia autêntica, ela naturalmente se torna um farol para outras pessoas que estão buscando a mesma autenticidade. Você pode notar isso acontecendo na sua vida. Pessoas começam a te procurar para conselhos, para conversas profundas, para uma presença que acalma e inspira ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. É o resultado natural de todo o trabalho interno que você fez. Quando você finalmente se torna quem realmente é, sem disfarces ou máscaras, você automaticamente dá permissão para outros fazerem o mesmo. Sua autenticidade desperta a autenticidade dos outros. Sua coragem de ser vulnerável inspira a vulnerabilidade dos outros. Sua sabedoria conquista com muito esforço, convida outros a buscarem sua própria sabedoria. E assim você descobre que sua jornada individual de autoconhecimento, na verdade, tinha um propósito muito maior. Você não estava apenas se salvando, estava se preparando para servir. Não estava apenas se curando, estava se preparando para curar. Não estava apenas se encontrando, estava se preparando para ajudar outros a se encontrarem também. Isso é o que Jung chamava de o retorno da sabedoria feminina ao mundo. Ele acreditava que as mulheres maduras têm um papel fundamental na cura dos relacionamentos humanos, na restauração da intimidade autêntica, na lembrança de como amar sem possuir e de como se conectar sem se perder. Mas para cumprir esse papel, você precisa primeiro fazer sua própria jornada completa. Precisa atravessar o luto pelas ilusões perdidas. Precisa abraçar sua individuação. Precisa despertar sua mulher sábia interior. Precisa redefinir sua intimidade e sexualidade. Precisa aprender a tomar decisões corajosas baseadas na sabedoria, em vez do medo. E quando você finalmente integra todos esses aprendizados, quando finalmente se torna uma mulher verdadeiramente livre e autêntica,
Você descobre algo que Jung intuía, mas que talvez nem ele mesmo pudesse imaginar completamente. Você descobre que não existe idade limite para o amor verdadeiro, para a paixão autêntica, para a conexão profunda entre duas almas que se reconhecem. Os relacionamentos da maturidade podem ser ainda mais intensos e transformadores do que os da juventude, mas de uma forma completamente diferente. Eles são baseados em escolha consciente, não em necessidade inconsciente. São baseados em admiração mútua, não em projeções românticas. São baseados em crescimento conjunto, não em fusão simbiótica. E quando você finalmente experimenta um relacionamento assim, quando finalmente se conecta com alguém que também fez sua jornada interna e chegou do outro lado mais inteiro e autêntico, você entende por que valeu a pena passar por toda a dor e toda a solidão do processo de individuação. Porque esse relacionamento não é apenas bonito, é sagrado. Não é apenas prazeroso, é transformador. Não é apenas companhia, é comunhão de almas. Jung terminava suas reflexões sobre relacionamentos maduros com uma frase que mudou minha vida, e espero que mude a sua também. A vida realmente começa aos 40, até então você está apenas fazendo pesquisa. E eu acrescentaria, aos 50, você finalmente tem os resultados dessa pesquisa e pode começar a aplicá-los na criação dos relacionamentos mais extraordinários da sua vida. Se esse vídeo tocou sua alma como tocou a minha, enquanto preparava ele para você, eu quero que você faça 3 coisas que vão transformar não só sua vida, mas a vida de outras mulheres que precisam ouvir isso. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo mês eu trago conteúdos assim, que vão direto ao coração da mulher madura e sábia. Segundo, compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que está passando por isso também. Às vezes um vídeo como esse pode mudar uma vida, e pode ser exatamente o que ela precisava ouvir hoje. Terceiro, comenta aqui embaixo me contando qual foi sua maior descoberta assistindo esse vídeo. E como você pretende aplicar esses ensinamentos do Jung na sua vida? Eu leio todos os comentários e respondo com muito carinho. E não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda mais mulheres a encontrarem esse conteúdo. Lembra, sua jornada de autoconhecimento depois dos 50 não é fim, é recomeço. E eu estou aqui para caminhar junto com você nessa descoberta linda que é se tornar uma mulher sábia.